Vamos começar a nossa receita de massa de chocolate, uma massa super úmida, deliciosa, que vocês vão amar, tenho certeza. Nós vamos precisar de 2 ovos inteiros, 2 ovos. Também vamos precisar de 200 ml de leite, aqui é leite integral, 200 ml. Também vamos usar 150 ml de óleo, aqui eu tenho óleo de girassol, mas poderia também ser de milho, de canola, menos o de soja, que eu não recomendo por conta do sabor. Lá nós temos 200 ml de água, 200 ml de água. Aqui temos 330 gramas de açúcar peneirado, eu sempre peneiro antes para tirar aqueles gruminhos que por acaso tenham dentro do açúcar, tá? Então 330 gramas de açúcar. Aqui nós temos 360 gramas de farinha de trigo, também já está peneirada, 360 gramas de farinha de trigo. Aqui nós temos o cacau em pó, 60 gramas de cacau em pó, não é achocolatado nem chocolate, ele é 100% cacau, 60 gramas de cacau em pó. E por último temos 12 gramas de fermento em pó, 12 gramas de fermento em pó e 12 gramas também de bicarbonato de sódio. Então esses são os ingredientes da nossa receita para massa de chocolate. Então vamos começar a nossa receita de massa de chocolate. Aqui eu tenho os ovos, vou colocar aqui no meu bowl. Essa receita ela é super fácil, tá? Ela é todinha à mão, você não precisa nem utilizar a batedeira. Também vamos aqui, ó, dar uma batidinha com fouet mesmo. Vamos misturar bem esses ovos. Prontinho. Agora nós vamos adicionar os líquidos, tá? Que são o leite, também vamos adicionar aqui o nosso óleo, e também o último líquido, que é a água, que eu tenho água filtrada, tá? Então a gente adiciona aqui, ó, todos os líquidos e mexemos. Essa é uma massa tão fácil que nós fazemos toda num bowl, tá? Você pode adicionar aí num bowl de plástico que você tem aí. É só misturar bem todos os ingredientes aqui, que foram os líquidos e os ovos. E nós vamos continuar adicionando, tá? Agora virá o açúcar, lembrando que esse açúcar já está peneirado, tá? Então a gente coloca aqui, ó, todo o nosso açúcar. Prontinho. E mexe. Incorporamos aqui bem a essa mistura. Essa massa é uma massa muito úmida, muito gostosa, fica com um sabor bem marcante do cacau, ela é bem presente, tá? Agora, com todos esses ingredientes misturados, nós vamos fazer a parte dos secos. E aqui eu quero dar uma dica para vocês. Nós temos aqui a farinha de trigo e o cacau, né? Cacau em pó 100%. O que nós vamos fazer para misturar melhor esse cacau? Nós vamos colocar juntamente com a farinha de trigo, tá? Porque o cacau, ele é um pó muito fininho. Então, para a gente dissolver com mais facilidade a nossa outra mistura, nós precisamos misturar o trigo a este cacau. Então, a gente pega aqui, ó, uma espátula mesmo e vamos incorporando para que a gente tenha uma mistura mais homogênea entre o trigo e o cacau em pó. Lembrando que não é achocolatado e também não é chocolate em pó, nem 50%,
nem 30%, nenhum desses, tá? Nós temos aqui cacau 100%. Então, ó, quando a gente faz assim, ó, a gente verifica que ele vai se misturando ao trigo. E assim, quando nós passarmos lá para o líquido, ele vai estar bem mais facilmente incorporado aqui. E com isso ele vai também fazer a mistura mais rápido, tá? Então isso é para facilitar a nossa vida, para a gente não ficar tentando depois na hora da mistura líquida incorporar esse cacau, tá? Isso a gente faz em brigadeiro, tá? Quando a gente usa cacau para fazer o brigadeiro gourmet, a gente também precisa fazer esse processo de incorporar o cacau a uma gordura. No caso aqui a gente está incorporando no trigo, que é a massa, né? A gente está fazendo uma massa de chocolate. Então, ó, perceba que ele já está ganhando uma cor marronzinha, ó. O trigo não está mais branco, ó. A gente já consegue ver que ele já está bem misturadinho ao cacau, ó. Então a gente vai aqui amassando com amor, com delicadeza. Lembrando que essa massa a gente faz muito rapidamente, tá? Ela é uma massa só de adição. A gente vai adicionando os ingredientes numa vasilha e assim a gente consegue rapidamente fazer a nossa massa. Além disso, essa massa ela tem um rendimento muito maravilhoso, que dá pra gente fazer um bolo bem grandão. Então, essa massa, além do sabor, da umidade, ela também tem um rendimento muito bom. Então, é uma massa realmente maravilhosa, tá? Agora que a gente já consegue ver todo o trigo marronzinho, agora sim eu vou passar para esse bol, tá? A gente vai continuar misturando. Vou mostrar aqui para vocês como eu faço. E com o auxílio de uma peneira, nós vamos também fazer com que mais facilmente ainda esse cacau se incorpore mais rapidamente à nossa mistura, tá? Ó, vou colocar aqui aos poucos, você pode dividir umas 3 vezes, tá? Essa quantidade de massa. Nós vamos inserir aqui. Por que eu tô peneirando aqui? O trigo já está peneirado, tá? Mas para a gente fazer com que o cacau fique mais facilmente diluído a nossa massa, a gente faz esse processo aqui de peneirar na hora, os dois já misturados, trigo e cacau. E isso vai fazer com que essa mistura se dilua rapidamente, tá? Então aqui eu vou deixar, ó, e vamos misturar com o auxílio do fouet, tá? A gente vai misturando com o auxílio do nosso batedor de arame. E a gente vai fazer esse processo em 3 vezes, tá? Quando você vê que já não tem mais nenhum pontinho de farinha de trigo ou de cacau, aí é a hora de você colocar os outros 2 e últimos ingredientes, tá? Nós vamos adicionar aqui ainda. Ó, misturei, vou colocar mais um pouco na minha peneira. Não tenha medo de misturar aqui, a sua massa não vai ficar aquela massa embatumada, nada disso. É claro que o excesso de batimento no trigo desenvolve o glúten, a gente não quer isso para a nossa massa. Mas aqui não vai acontecer porque a gente está batendo com um batedor manual, né, que é o fouet. Então isso não vai acarretar nenhum problema. Ó, aqui eu estou botando a segunda vez. E nós vamos misturar novamente. Começa sempre pelo centro, tá? Essa parte mais molinha já vai envolvendo a farinha de trigo e o cacau em pó. E olha que massa mais chocolatuda. Que deliciosa que essa massa fica. Vocês não têm noção do sabor dessa massa. Quem come nunca mais quer comer outra massa de chocolate, porque essa massa realmente é maravilhosa. Agora eu vou adicionar o restante da minha farinha de trigo com o cacau que ficou aqui ainda na vasilha, tá? Sempre peneirando para facilitar o processo. Olha que massa rápida de fazer. Você não precisa de liquidificador, não precisa de batedeira. É uma massa toda feita à mão, com pouquíssimos utensílios. Apenas um bol, um fouet, você já consegue fazer.
Passou pela peneirinha aqui, ó. Você já vai ter terminado de peneirar todo o seu trigo com o seu cacau. E sua massa já vai estar quase pronta. Percebam que o cacau é tão fininho, ó, que ele não passa na peneira. A gente passa assim a colher, ó. Aí sim ele ultrapassa a peneira, tá? Ele é um grão muito fininho, né? Depois um pó muito fininho. Depois que ele é moído, triturado, ele vira um pozinho muito fininho. Aqui eu vou botar o restante, tá? E vou peneirar. Prontinho. Terceira etapa, então, colocada aqui. Vou misturar bem esses ingredientes, começando aqui pelo centro, ó, movimentos circulares. Aí a gente passa um pouquinho aqui na borda, envolve de novo. E ela mesma, a massa já vai se dando o trabalho de incorporar os ingredientes, tá? Porque ela vai ficando uma massa mais densa, então isso facilita, né? Ó, mistura bem. Agora que a gente não vê nem um pontinho de cacau, nem de trigo, a gente pode adicionar os dois últimos ingredientes, que são o fermento em pó e o bicarbonato de sódio, tá? Pode adicionar junto, não tem problema. Ó, adicionei os dois. E vou misturar agora com delicadeza, tá? Porque o cacau já começa a reagir assim também como o fermento em pó. Então a gente só mistura mesmo com delicadeza, são movimentos circulares, pra gente fazer com que eles se misturem bem a essa massa de chocolate, tá? E a nossa massa, ó, já está prontinha. Olha que massa mais linda. É uma massa com super rendimento, tá? E nós já vamos mostrar como nós vamos levá-la ao forno. Aqui então eu tenho papel manteiga, desses comuns mesmo, que a gente compra no supermercado. Eu cortei então, de acordo com a circunferência da minha forma, que é de aro 25. Vou colocar aqui no fundinho. Você também poderia colocar ou desmoldante, ou então você poderia untar com manteiga e cacau, também daria certo, tá? E nós vamos colocar aqui a nossa massa. Olha que massa mais maravilhosa, linda e super cheirosa. Eu vou colocar aqui, ó, por volta de 700 gramas, tá? Prontinho. Nós vamos levar ao forno. Lembrando que essa massa, ela dá para 2 aros desse aqui 25. A gente faz 2 discos de massa bem altos, bem gostosos. As massas já estão aqui dentro, liguei o meu forno a 180 graus. Aqui eu tenho um forno a gás, um forno normal. A nossa massa de chocolate acabou de sair do forno, tá quentinha. E olha só como a gente percebe que ela já está completamente assada. A gente toca o centro da massa, tá bom? Não precisa furar com palito, nada disso. E ela está firme, ó, ela não afunda. No meu forno ficou 45 a 50 minutos, tá? Então depende muito do seu forno. Então a gente tem aqui uma massa completamente assada, ela está super quente, mas eu vou deixar esfriar para a gente começar a montagem do nosso bolo. Agora que a nossa massa já está completamente fria, nós vamos desenformar essa massa e também vamos nivelar, tá? Então eu pego aqui, ó, minha faquinha de serra comum, bem simples, e passo em toda a circunferência da minha assadeira, soltando a minha massa. Lembrando que tem papel manteiga aqui no fundo, tá? E nós vamos pegar um disquinho desse, ó, bem simples, que a gente encontra no mesmo diâmetro, que são 25 diâmetros no caso aqui. Vamos colocar aqui, apoiar na nossa assadeira e vamos virar para tirarmos essa massa daqui da assadeira, tá? É só a gente virar, ó, ela já cai perfeitamente, ó.
Então agora nós vamos fazer o quê? Vamos retirar o papel manteiga. Olha como ele sai facilmente. E olha a umidade dessa massa, a fofura dela. Ela é uma massa realmente muito boa para se trabalhar, tá? Além do sabor bem intenso do chocolate, né? Ela é bem úmida, ó, perceba aqui na minha luva que ela é bem úmida. E é uma massa super saborosa de chocolate, tá? Agora nós vamos virar novamente, já retiramos da forma, tá? Vamos virar novamente, é só você apoiar a sua mão aqui, ó, e virar, que você tira com facilidade o seu disquinho, tá? E para recortarmos aqui esse topinho, deixar ele o mais retinho possível, nós temos o nivelador, que é esse aparelhinho aqui que tem esse fiozinho aqui embaixo, que você pode, ó, colocar na altura que você desejar. Vem com essas marcações nos dois lados, tá? Então a gente vai aqui observar a altura menor da massa, qual é a parte que ficou mais baixa, e vamos começar a recortar, ó. Pra mim aqui teria que subir mais um degrauzinho. Então o que a gente faz? Ó, tá vendo? Tá batendo já lá embaixo. Tem que pegar aqui em cima mesmo, só pra gente conseguir fazer com que a calda depois penetre nesse bolo. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos subir, vou ensinar vocês a subir o degrau. Ó, é só segurar aqui e você vai apoiar, ó, e vai subir um degrauzinho. Tá vendo? Eu fui pro 2, ó. Segunda marcação então, tá vendo? Mesma coisa eu faço do outro lado pra ficar retinho, ó. Tava no 1, eu vou colocar aqui no 2. É só você segurar apoiando, ó, e levantar um pouquinho esse fio. Coloquei no 2 também. E aí a gente olha novamente. Vamos ver se está na altura desejada, ó. Tá vendo? E aqui a gente vem, ó, pra frente e pra trás, serrando a massa, ó. Você vai entrando e segura aqui apoiando a sua mão, ó. É só ir girando na sua bancada, tá? Que ela corta facilmente. Pra frente, pra trás, até que você chegue ao final da sua massa. Prontinho. Nivelamos então o nosso bolo. Olha que coisa linda essa massa. Bem fofinha. Olha que massa mais maravilhosa. E isso nós vamos fazer nos 3 aros, tá? Que nós assamos. Então vamos fazer isso igualmente nos 3 aros. Uma dica, se você não tiver o nivelador de bolos, você pode utilizar também, que dá super certo, uma faquinha de pão, tá? Uma faca simples dessa de pão, serrilhada, ó. E o que você vai fazer? Você vai marcar aqui, ó, já que é só para tirar o topinho, ó, você vai marcar onde você quer remover, tá? Tirar essa películazinha mais grossa, porque aqui não vai penetrar sua calda, então você remove, ó. Se você quiser fazer isso em cima de uma bailarina para te auxiliar, melhor ainda. Ó, a gente vai entrando a faca aqui, ó, aos pouquinhos. Tiro essa parte mais alta. Ó, nada de jogar fora. Essa massa aqui você pode fazer bolos de pote, fica delicioso, tá? Você só tira mesmo nivelando. É claro que com a faca não fica exatamente retinho como com o nivelador, tá? Mas também dá pra fazer. Se você não tiver nivelador, não tem problema. Com uma faca caseira você consegue também fazer o seu bolo, tá? Aqui eu tiro só bem fininho, só pra a calda penetrar mesmo e a gente conseguir umedecer esse bolo. Embora esse bolo seja bem molhadinho, eu gosto de colocar ainda um pouquinho de calda, tá? Então a gente remove aqui, ó. E a gente tem a nossa massa linda, ó. Ainda com a nossa faca que cortou, tá bom?